Olá, bem-vindo ao Strike. Vamos falar hoje sobre o cenário macroeconômico, os desdobramentos das políticas monetárias e fiscais globais, seus impactos no crédito, no consumo e nas estratégias de proteção patrimonial. Enquanto os Estados Unidos enfrentam o desafio de equilibrar tarifas e consumo, no Brasil, o cenário cambial e o superávit comercial se tornam pontos críticos de atenção para investidores e empresários. A gente recebe Otávio Facuri, empresário e investidor, para debater mais sobre este tema. Facuri, prazer falar contigo. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu de estar aqui com você de novo, ainda mais nesse momento com tanto assunto quente, né? Muito. Por sinal, Facuri, já vou aproveitar o início da nossa conversa, tentar entender muito mais da sua visão sobre este cenário. A gente tem aumento de juros aqui no Brasil. E são situações ali que a gente vê muitas vezes. O aumento dos juros, muitas vezes ele é frequentemente associado ao aumento da inflação, mas a gente está vendo que, de fato, tem um fiscal pesando muito para este aumento de juros da nossa taxa básica de juros da Selic. Como que você enxerga, né, vê essa relação, de fato, até mesmo das consequências que a gente sabe que a política monetária mais contracionista impacta o crédito, impacta o setor empresariado, muita gente receoso, vendo uma crise se aproximando no Brasil. Como que você está enxergando este cenário? Não, a gente enxerga da mesma forma que num ambiente onde você tem o maior tomador de recursos do Brasil, que é o governo federal, atuando não só no discurso, mas também nas ações, sem demonstrar nenhum tipo de preocupação efetiva com o déficit. Cada vez que foi questionado, os discursos nunca foram incisivos em relação a corte de despesas. Os pacotes anunciados desapontaram o mercado. Efetivamente, você não tem um esforço para reduzir despesa. A nossa trajetória fiscal está numa crescente muito ruim. E o endividamento que vem crescendo começou a crescer mais quando o juros estava mais baixo. Durante a pandemia, depois, nos últimos 2 anos do governo anterior, foram adequadas as contas e, ao assumir o novo governo, durante o primeiro ano, o mercado deu um voto de confiança. Mas o governo inverteu as contas, estava com superávit, passou a correr um déficit maior do que se esperava até. E, quando o mercado começou a questionar isso, em relação a, tá bom, o que vocês vão fazer para adequar? A resposta do governo não foi satisfatória, foi até dúbia. Em muitos momentos, foi até uma negação do fato de que precisaria ter um ajuste. O mercado segurou com paciência até mais ou menos o meio do ano, depois começou a esquentar a preocupação, e depois do anúncio desse último pacote, que na verdade não cortou nada, né, ou cortou muito pouco, o mercado jogou a corda e resolveu reprecificar o risco de crédito para o governo brasileiro. Então nós vimos a abertura de taxa de juro real no Brasil, muito mais do que essa abertura de juro nominal que nós tivemos, estava 12%, está quase 16%, está 15,5%. Eu olho 2 anos que é a barriga da curva ali. Você tem a Selic que é o ponto mais barato da curva, depois você vai subindo até mais ou menos 2 anos, depois você estabiliza. Nesse ponto da curva, 2 anos, a taxa de juro real está quase... Está 8, já está quase 8, já passou de 8. E a inflação implícita está em torno de 6,5. Ela se manteve 6,5. A gente tinha um juro real de 4, 5, a inflação por volta de 6. O juro real foi para cima de 8%, a inflação implícita está só 6,5%. Então, isso demonstra que o que o mercado está precificando é realmente risco de crédito para o governo brasileiro. O juro real é o que está subindo na economia. Acredito que um aumento de juro real como esse acaba ancorando a expectativa inflacionária. Todo mundo espera maior inflação, por conta do câmbio, por conta do pass-through, né, dos produtos importados e dos preços que tem componente cambial. Mas eu acredito que com essa alta do juro real e a contração, né, do crédito, vai acabar segurando a expectativa de uma maior inflação. E como você enxerga, né, de fato, todo esse cenário quando a gente pensa ali nos investidores estrangeiros, até com grandes bancos
trazendo uma recomendação até neutra para a compra ali de título público brasileiro. O próprio Goldman Sachs recentemente também falou que o estrangeiro jogou a toalha, aquele pouco estrangeiro ainda que olhava para o Brasil. De fato, né, a gente vê um desânimo muito grande, não somente dos investidores nacionais aqui no cenário doméstico, mas no cenário internacional também. Existe algum trigger ou algo que a gente possa recuperar, pelo menos num curto prazo? Você vê essa possibilidade? Ou, de fato, a confiança quebrou, a gente está desancorado e não tem essa possibilidade de algum tipo de pernada de recuperar esse cenário? Eu vou te dizer, hoje nós estamos num cenário desancorado. Né? Um pouco que nós temos de âncora é cambial, porque nós ainda temos um superávit comercial, e esse superávit acaba trazendo ele arrefece a desvalorização maior e mais rápida do câmbio. Né? Apesar do que, essa semana o Banco Central deu muita liquidez no mercado de câmbio, vendeu mais de 10 bilhões de dólares e o mercado aceitou numa boa, nesses níveis de preço mesmo, acima de 6. Né? Porém, o que acontece? O mundo está na mesma situação que o Brasil. É que o Brasil não deu sinais. O Brasil, quando o mercado encostou o governo na parede, o governo não deu o sinal correto, deu o sinal contrário em relação a corte de despesa, e o mercado jogou a corda aqui e começou a reprecificar. Mas a situação, o quadro é semelhante nos Estados Unidos, é semelhante em vários países da Europa, é semelhante em todos os países do mundo. Todo mundo aumentou o seu grau de endividamento muito durante a pandemia e depois. E com o aumento da inflação no mundo e os juros voltando para um nível positivo, saindo daquela proximidade com zero, o primeiro ajuste de taxa levou os juros americanos para 5. Os juros europeus para 3. O Japão, que ficou 20 anos com zero, foi para 1. O Japão é um caso pior ainda, porque o Japão é a maior relação dívida-PIB do mundo, né, em relação ao país. Mas todo mundo hoje está com excesso de endividamento, todos os países do mundo com excesso de endividamento, e todos eles vão disputar o mesmo capital para rolar suas dívidas. Então, o investidor que está aqui, que está saindo, que jogou a toalha, por que ele jogou a toalha? Não é só porque ele está preocupado com o Brasil. Ele podia muito bem falar, eu estou preocupado com o risco de crédito no Brasil, eu vou zerar a minha carteira, mas por que ele está tirando o dinheiro também? Porque a mesma situação vai acontecer fora do Brasil. Por quê? Eu lembro que da outra vez que eu estive aqui, nós falamos, assim que os juros começar a cair nos Estados Unidos, eu acredito que a curva vai desinverter, né? Ela estava invertida, ela vai desinverter. Por quê? Porque nesse momento, o juro passou muito tempo próximo de zero. O primeiro ajuste para 5, ele vai coincidir com um período que não tem muita rolagem de dívida. No momento em que a economia americana chegou digamos assim, a economia está numa situação dicotômica, porque o consumo americano é o que puxa o PIB para cima. Consumo e setor de serviços financeiros, serviços tecnologia, Google, essas coisas. Mas o lado industrial da economia americana está em recessão técnica. Você pegar o Industrial Production americano, ele teve um spike para cima naquele primeiro ano de retomada após pandemia, depois ele voltou para níveis de zero. Então, o year-over-year change da produção industrial americana é zero. Então, ele está ali, assim, beliscando a recessão todo mês. E o que está sustentando o crescimento é consumo, a gente sabe que o americano consome produto que ele compra de fora. Por isso a briga do Trump com os BRICS. Porque os BRICS estão lá produzindo e dependem da demanda americana, mas ao mesmo tempo que eles dependem da demanda americana, eles estão fazendo o discurso contra o dólar. Então, aí veio essa ameaça de volta, né, do novo governo eleito, para falar, se você continuar com isso, eu vou tarifar você. Então, nesse cenário, os Estados Unidos, que sustenta pela demanda dele os países BRICS, ao mesmo tempo ele sabe que o consumidor americano consome com crédito. O consumidor americano não tem poupança própria, ele não faz poupança. Então, nesse momento, o que sustenta o PIB americano é o crédito. É o consumo baseado no crédito. Esse crédito, uma vez que ele é criado para emprestar para o consumidor, esse dólar acaba indo parar no superávit comercial. Como os consumidores compram no final, na origem, uma boa parte desse consumo é produzido fora dos Estados Unidos, acaba que isso gera superávit comercial nos BRICS. O Brasil é impactado por isso, a China, outros países. E, por seguinte, a demanda natural desse superávit é
sustentar a dívida americana. O excedente de dólares, do superávit dos BRICS, acaba sustentando a dívida americana. No momento que você... Uma coisa é você ameaçar de estabelecer tarifa, outra coisa é você realmente ir lá e falar, vou colocar uma tarifa agressiva. Você vai brecar o consumo de imediato de muitos bens e serviços, se o preço deles subir 100%. Nessa hora, você tem um breque no crescimento americano. Né? O consumidor não consegue consumir, você tem um breque no PIB, e isso impacta o financiamento da dívida americana. Você não tem a geração de crédito, você não tem o superávit comercial dos BRICS, que seria uma demanda natural por títulos americanos, e você, justamente no momento onde você está com as taxas de juros ali quase de novo em 5%. Nós podemos ver o que está acontecendo aqui acontecer lá. O mercado pedir mais prêmio lá para financiar o déficit americano, que está, no sentido dos números, é pior que o nosso aqui do Brasil. Ô Facuri, você sempre fala isso, né? Acho muito interessante, até por sinal, o quanto os mercados como um todo são amplamente financiados por crédito. Eu lembro que a gente já discutiu bastante sobre isso. E agora esse ponto que você traz ali até aí dos Estados Unidos, com essa baixa taxa de poupança, nesse cenário ainda, né, de juros altos, de restrição ainda de crédito, como que você vê o impacto não apenas, né, na economia americana, mas o sistema financeiro global como um todo neste cenário? O sistema financeiro global, eu gosto de dizer que é como se fosse um junkie, né, um viciado. Ele precisa de crédito, porque, veja, o mundo tem um nível de dívida hoje que é historicamente alto em todas as medidas. Né? Países com 400%, 500% do PIB de dívida, pública e privada, um crescimento global bem abaixo do que foi 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou 30, 20, ele vem caindo o crescimento do PIB no mundo. Então, isso é uma combinação que é ruim para o futuro, porque você tem, ao mesmo tempo que você tem sua dívida crescendo, os juros saindo daquele proximidade com zero, indo para um nível 3, 4, 5%. O crescimento ele está estagnado em alguns países, positivo, mas estagnado, em alguns outros ele já está... Na Europa tem países que já estão em recessão. E nesse momento onde você tem muito financiamento para fazer da sua dívida, crescimento baixo e os juros em uma fase ascendente. Isso coloca muito peso sobre o futuro, sobre a necessidade de geração de crescimento, ela precisa ser maior para suportar os juros, o peso dessa dívida. Então, nesse momento, eu vejo como o mundo entrando numa situação muito arriscada por conta disso. Se você não tiver alguma surpresa que faça o mundo crescer pelo menos o triplo do que ele cresce hoje, você vai ter um problema, em algum momento você vai ter um problema, um questionamento igual que nós estamos tendo aqui, sobre sustentabilidade das dívidas dos países. Tenho muitas perguntas ainda, a gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente, voltamos dentro de 2 minutos. De volta aqui no nosso Strike, debatendo muito sobre os temas relacionados ao endividamento dos países com o Otávio Facuri, investidor e também empresário. Facuri, falávamos anteriormente sobre Estados Unidos, sobre a situação, inclusive, desse endividamento recorde dos Estados Unidos. Eu queria entender um pouco da sua leitura. A gente tem risco de ver um crash ali, uma implosão, vamos dizer assim, da economia americana, ou a tendência, de fato, é continuar empurrando? A gente vê que os governos já vêm empurrando essa dívida ali, literalmente, vamos dizer ali, talvez com a barriga para frente, mas qual é o limite, de fato, que existe desse espaço, desse gap, para continuar empurrando? Então, exatamente, é uma ótima pergunta a se fazer, porque primeiro vamos entender o que vem acontecendo nas últimas décadas, né? O último período de crescimento robusto da economia americana, onde inclusive permitiu que os Estados Unidos balanceasse o seu orçamento, né, que eles chamam de balance the budget, foi na década de 90, naquele segundo mandato do Clinton, que você teve um crescimento muito forte naqueles últimos 4, 5 anos antes da correção da Bolsa Nasdaq. Então, 97, 98, 99, inclusive o presidente do Fed na época, o Greenspan, subiu os juros em 97, 98 para quase 6%,
porque estava muito aquecida a economia. Houve um resultado positivo de contas. Foi os últimos anos que os Estados Unidos teve superávit de contas. Depois você teve a correção da queda nas ações Nasdaq, quase 80%. Desde então, naquela época, com medo de uma recessão mais forte, eles baixaram os juros para 1% e fomentaram o crédito. Em primeiro momento, o crédito entrou no mercado imobiliário e formou a bolha imobiliária que quase quebrou o mundo todo em 2008. Dali, para sair daquele problema e não ter uma depressão ali, eles fizeram uma nova redução de juros para zero, e essa redução, eles continuaram tendo problemas mesmo com juros a zero, queriam muito estimular o crédito não reagia da forma que os banqueiros centrais queriam, então eles passaram a comprar títulos, atuar no mercado diretamente, comprando títulos das dívidas de hipotecas, comprando títulos de governo. Isso deixou os bancos com caixa. Se o banco não emprestasse esse dinheiro no mercado, ele ia nos leilões de Tesouro Americano e comprava títulos públicos. Então, o Tesouro Americano passou a ter uma facilidade muito grande de emitir dívida, porque enquanto o dinheiro não era emprestado para o setor privado, ele parava de volta, o mesmo dinheiro que o Federal Reserve criava para comprar esses papéis, parava no caixa do Tesouro, que podia pela emissão que ele fazia. Então, nós vivemos um período de mais de 10 anos, de 2008 até 15 anos, expansão de crédito público no mundo. Com essa política que foi não só do governo americano, foi do Banco Central, perdão, não foi só do Banco Central americano, do Fed, foi também do European Central Bank, foi dos outros bancos centrais no Japão, na Suíça, todos os países que participam do acordo de Bretton Woods, que têm suas moedas que operam da mesma forma, fizeram isso. E nós vimos isso ir para um limite extremo durante a pandemia. Durante a pandemia, os juros que já tinha passado muitos anos próximo de zero, voltou para zero, e por conta daquele risco enorme de recessão, depressão, pelo fecha tudo, né, todo mundo tinha os países adotaram a política do fecha tudo e fica em casa, e as economias pararam. E aí, os governos todos, inclusive nós aqui, eles se envolveram na maior gastança, né, maior déficit público da história mundial em todos os países. Só o Brasil foi 700 bilhões só em 2020 de déficit. Por conta de todos os repasses que o Tesouro fez, que o Brasil fez, e no resto do mundo. Então você colocou o mundo, você produziu uma expansão de crédito, principalmente público, recorde. Só que em que preço você fez essa expansão? Quando o juro estava zero. Ou seja, quando o juro está zero, ou perto de zero, e você emite crédito naquela taxa de juro baixa, que é um PU bem alto. E aí o que acontece quando você lota o sistema inteiro financeiro do mundo com crédito na taxa mais baixa possível, no valor mais alto possível de PU? Na hora que os juros abrem, todo mundo perde. Então você colocou os bancos e os investidores, todos os credores do mundo, numa situação overbought, sobrecomprado, e quando os juros normalizou após a pandemia, já tinha muita gente com problema de balanço, de prejuízo, que são os prejuízos que estão nos bancos americanos até hoje. Se você puxar no Fed, tem mais de 1 trilhão de prejuízo hoje, dentro de balanço de banco, só de banco comercial. Então isso está travando o crédito. Tanto que a principal pressão para a queda de juros dos Estados Unidos é o problema dos bancos de crédito. Mesmo com a economia indo bem, em 2022, 2023, nós tivemos bancos quebrando. Isso. Tivemos lá o Silicon Valley, que era um dos maiores, que quebrou, né? E dois outros First também. Republic. Exatamente, First Republic. Tivemos o Credit Suisse, né, na Suíça, que foi parar nas mãos do UBS, né? Imagina, se me falasse em 2002, 2003, quando eu estava na mesa de operações, que o Credit Suisse ia quebrar, eu falei, que é isso? É uma fortaleza. Então, isso tudo já coloca o sistema numa posição técnica muito ruim. Facuri, você traz aí um ponto importante, acho que só para complementar aí em relação que é importante. Dessa crise e até mesmo destes bancos. Poderia ser uma ponta de uma sinalização
talvez de um grande iceberg no sentido, então, da gente ver outros bancos. A gente viu que foi estancado ali logo momentaneamente quando começou ali essa grande, né, o início ali do ano com uma grande preocupação sobre este sistema financeiro. O Federal Reserve parece que conseguiu segurar, mas você ainda vê, então, essa crise tendo possibilidade ainda de ser maior? Sim, porque o problema está no balanço dos bancos. Veja, a criação de moeda no mundo, a criação primária de moeda no mundo é os bancos centrais que fazem. Sim. Quando eles emitem reservas e transacionam com os bancos. Mas essa é a criação primária de moeda. É a base monetária. É o base money. A grande criação em volume de moeda que circula é a criação de crédito. Daquela moeda que o Banco Central cria e vai parar no balanço dos bancos, dali nascem os empréstimos. E o empréstimo é emprestado, depois ele volta como depósito, é emprestado de novo. Então o sistema, para funcionar perfeito e você não ter essa implosão no crédito, você precisa de criação de crédito. A grande impressão monetária é nos agregados monetários, no M2 e no M3, que são os empréstimos, os créditos, que volta como depósito. Esse sistema, se você... É que nem pensa num motor que falta óleo. Os prejuízos no balanço dos bancos é que nem você tirar o óleo lubrificante do motor. Ele não vai conseguir rodar direito. Então, se você tem muitos bancos nessa situação, e os europeus estão nessa situação, se você olhar as ações dos bancos, o Deutsche Bank, se você olhar a ação dele, o que ela vem caindo nos últimos anos, pega a ação dos bancos suíços, pega a ação de banco japonês, os Estados Unidos ainda tem alguns que estão melhores. Mas eu acho que vai aparecer em breve. Então, o sistema está sem o mecanismo de criação de crédito, você não sustenta o mundo hoje. Por quê? Você tem do outro lado uma dívida que já existe de estoque, essa estoque de dívida no mundo, se você pensar e fizer uma conta, 400% do PIB mundial, ou 500% é o estoque de dívida. Se o PIB é 70, você tem um estoque de dívida de 300 ou 350 trilhões, só de juros você precisa pensa que são 3% ou 4%, são 12, 15 trilhões de juros por ano. Você precisa financiar, servir essa dívida, gerando um pagamento de juros anual de 15 a 16 trilhões de um PIB de 70. Ou seja, a economia não consegue tirar isso do produto. Para você financiar e sustentar essa dívida, você precisa de novo crédito sendo criado que vai financiar esse crédito, esse serviço dessa dívida. Se o mecanismo de criar crédito, de criar moeda, que são os empréstimos bancários, está travado, não adianta o Fed entrar e fazer sozinho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer sozinho 15 trilhões de empréstimo para o mundo, os bancos centrais vão se unir e vão criar base money e eles comprar esses ativos ou financiar. Isso é impensável. Então, sem isso, e você ter um problema nesse mecanismo, é natural que você tenha o peso dessa dívida fazendo com que você imploda o mercado de renda fixa para baixo e com isso leva tudo. Porque no momento que a renda fixa é reprecificada, as taxas abrem, né? E quando eu falo implodir, taxas de juros de papéis de governo no mundo subirem. E eu tenho uma expectativa, pela minha análise, de ver o 10 anos americano ir lá para 7, 8, 9% nos próximos 1 ano e meio. Nos próximos 1 ano e meio, 2. Isso já é um início de um movimento desse. E se você não tem criação de crédito pelos bancos, o que acontece? Essa abertura de taxa vai sugar dinheiro da onde puder. Vai ter gente vendendo ação, você vai ter uma chamada por liquidez que vai trazer para baixo ativos financeiros em geral, ações, imóveis. Eu ia até entrar nesse ponto de ações, porque a gente viu que a Bolsa Americana, todos os índices ali, tiveram recordes neste ano de 2024. Tá. E como você muito bem falou anteriormente, a gente vive de ciclos, o mercado é cíclico. Sim. E você trouxe, né, até na explicação ali anterior, momentos, inclusive, desse ciclo acontecendo, dessas baixas. Você vê, então, essa possibilidade de repetição até mesmo nessas bolsas que estão se mantendo fortes. É claro, a gente tem ali, talvez, pontualmente, né, empresas muito de tecnologia segurando isso. São poucas empresas. São poucas empresas. Se você pegar outros índices, não são o iguais. Índice você pega o Russell 2000, que é o índice das empresas de médio porte nos Estados Unidos. Pequenas e médias empresas. Tipo small caps, né? Small cap. Tem small caps. O Wilshire 5000 é um índice mais amplo que tem. Mas o small caps, que é o Russell 2000, ele não está, ele tá brincando com a máxima, ele
encostou na máxima de 3 anos atrás, agora, mas ele ficou 3 anos em baixa e agora ele está tentando recuperar uma máxima que estava lá em 2021 ou 2022. Então, assim, e o Dow Jones, se você tirar o componente, não são todos os índices que estão. E o S&P, que está sendo puxado pelas Magnificent Seven, né, que são as 7 tecnológicas, né? Google, Meta, Nvidia, Apple, essas coisas. Microsoft, etc. Então, não é o mercado como um todo que está com essa força toda. E tem empresas indo mal. Pega uma Boeing, por exemplo. Está mal. Está em baixa. Né? Tem muitos setores indo mal. Bom, quero falar... E isso não é uma coisa saudável para o mercado. Sim, não, zero, né? E traz impacto, inclusive, para a gente aqui. Eu até quero me aprofundar um pouco mais aqui no nosso cenário brasileiro, diante deste contexto, puxando também para este cenário desafiante que a gente tem aqui no Brasil, também na renda fixa ali, como você trouxe, em alguns pontos para a gente discutir mais, mas daqui a pouquinho, viu, Facuri? Eu vou para mais um rápido intervalo. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike, falando mais sobre o nosso cenário agora brasileiro, de volta com Otávio Facuri. Facuri, a gente tem visto um mercado muito estressado. De fato, a gente até comentou no primeiro bloco ali dessa confiança rompida por conta dessa expansão fiscal pesando muito, de fato quebrando essa credibilidade, vamos dizer ali, que o mercado deu pelo menos no começo do governo de Lula 3. A gente tem visto muito o presidente jogando, atribuindo ali a essa situação ao próprio mercado, né? Colocando ali como uma especulação, que a culpa é do mercado financeiro, do dólar estar neste atual patamar. Eu queria entender um pouco da tua leitura o seguinte, esse é um movimento de fato especulativo, como o governo tem colocado, ou a gente está vendo mesmo não apenas uma volatilidade, uma desancoragem da nossa moeda? Ah, com certeza. Não é só especulativo. O especulador, veja, eu trabalhei em mesa de operações por quase 20 anos. A especulação, ela é meramente... O que é a especulação? É algum investidor ou algum player que se antecipa a algum movimento. Mas para esse movimento ocorrer de verdade, você precisa que os principais participantes do mercado validem esse movimento e andem nessa direção. Então, a especulação pode ter havido em algum momento, mas a real sinalização do governo e das autoridades, primeiro ignorar o problema, depois querer talk down no problema, dizer, não, nós vamos resolver, mas apresenta algo que não resolve. E depois jogar a culpa em quem está do outro lado, essa comunicação ela é explosiva. Eles mesmos estão colocando gasolina no fogo. Por quê? Porque não é uma questão só de especulação. A especulação, se não tivesse fundamento o que está acontecendo, o especulador que especulou contra ia perder dinheiro. Agora, por que as taxas estão indo para onde estão? Porque realmente, sem sinalização e sem uma fórmula, um plano para reduzir esse déficit, um plano crível, ninguém vai emprestar dinheiro para o governo brasileiro nos níveis que estava de preço atual, nos níveis anteriores. Ainda mais com esse medo, né, que na verdade é um medo justificável. Todo mundo tem medo, né, do que se chama de dominância fiscal, que é uma situação onde o Banco Central entraria como financiador do governo brasileiro, emitindo moeda base para comprar título público. E aí a política monetária perde efeito. Se o Banco Central passar a ser um banco emissor de crédito puro para comprar, isso não existe hoje, não é o mandato do Banco Central hoje fazer isso, mas se o Banco Central fosse ele, entrar nos leilões do Tesouro e comprar os papéis do Tesouro para financiar o déficit, aí você teria uma desancoragem maior ainda. Hoje as pessoas têm esse medo. Né? Agora, por conta do que muito se falava, né? Esse governo sempre falou, eu vou baixar o juro, vou baixar o juro. Mas não adianta, não funciona.
Não adianta chegar lá o novo presidente do BC, o Galípolo, e falar, eu vou colocar em 6%. Ninguém vai comprar título público brasileiro, ninguém vai financiar o Tesouro Brasileiro. Se a expectativa de inflação é 4, 5, 6 e ele coloca o juro em 6, ninguém compra nada. E ele vai ver que o mercado vai continuar aceitando a taxa que ele acha que tem que aceitar para financiar o Brasil. Então, a expectativa de desancoragem já existe dos participantes. O governo sabe o cerne do problema, né? A gente até lembra no início... Eu não sei se ele sabe, tem muita gente que não é tecnicamente preparada. Mas essa era a minha pergunta. Por que ele insiste tanto no caminho errado? Então, você acredita que seja falta de preparo técnico? Tem falta de preparo técnico e tem uma parte disso que é a agenda deles. Eu só vou pontuar porque é o meu argumento dele saber. Porque no primeiro mandato, por exemplo, de Lula, ele fez uma carta ao mercado. Ele tentou tranquilizar o mercado financeiro. Mas naquele momento o mercado estava precificando um default brasileiro, uma moratória. E qual é a diferença que a gente estaria hoje de uma situação como essa? A diferença, uma parte da diferença é o seguinte, a maioria dos meus ex-colegas de Faria Lima lembrou dos anos de Lula como o período que ganharam dinheiro, que o Lula, quando assumiu, bastou ele não fazer nada de ruim. Como o preço de Brasil já estava tão baixo, a dívida externa brasileira estava operando abaixo de 50% do valor de face, o dólar estava a 4, que naquela época significa que ele está a 7,5, 8 hoje, né? Como se tivesse 7,5, 8. O Brasil estava tão barato que o Lula, quando assumiu, bastou ele não fazer nada, o mercado já estava melhorando. Além de... Não só ele não fez nada. Não faz nada? Porque, ao contrário, lá ele ficou 3, 4 mandatos, 3, 4 eleições esperando para ganhar. Ele perdeu 3 vezes antes de ganhar aquela eleição. Ele não tinha razão nenhuma para dar um default ali, ele estava entrando no poder, uma coisa que ele estava desejando há vários anos, e o plano dele, como a gente sabe depois, o plano era de ganhar uma reeleição, depois colocar o sucessor, ficar o tempo que pudesse, ele e o grupo de poder dele, o grupo político dele no poder. Agora ele voltou e parece que eu até sinto um pouco daquela coisa de vingança, sabe? Então, assim, a equipe que ele colocou lá, não vejo ninguém com intenção, assim, tem gente que não tem vontade de resolver o problema. Isso ele perdeu a capacidade política de articular? Você acha que isso pode ter atrapalhado também, principalmente com a aprovação? Articular não, porque a articulação deles, todo mundo sabe como funciona a articulação. Se quisesse resolver, ele resolve do jeito que sempre resolveu tudo. Né? Hoje em dia... Mas a gente tem uma queda de braço hoje entre os poderes maior também, né? Mas como que ele resolve? Com o legislativo, ele sempre soube resolver. Hoje em dia é até mais fácil. Tem as emendas parlamentares, não precisa mais de petrolão, de mensalão, nada, é só emenda parlamentar, resolve. Mas eu acho que o ponto não é esse. Se você quisesse realmente fazer uma adequação de despesa, senta na mesa e faz. Mas ele tem compromissos políticos ao contrário disso. Está dobrando a aposta também. Está dobrando a aposta, né? entendeu? O que vai acontecer, na minha opinião? O mercado não vai pular no barco de novo, vai continuar se posicionando neutro ou saindo, né, de posicionamento de Brasil. As taxas continuam abrindo, continuam buscando um preço novo para Brasil. E vai ter um momento que ele vai ter que fazer uma escolha. Se não for feita uma escolha a favor de voltar um pouco de austeridade, né, uma redução, vai faltar dinheiro. Por quê? O outro lado da moeda seria você ter um Banco Central que fosse ser o financiador do governo. Isso, na minha opinião, nem isso acho que resolve. Eu não vejo o Banco Central hoje, atualmente, com capacidade de ele entrar e financiar o governo da forma que todo mundo... Você ouve falar em dominância fiscal, para você ter um descontrole inflacionário do Brasil, você teria que, basicamente, o Banco Central teria que monetizar trilhões da dívida brasileira, ou uma escala crescente. Eu não vejo isso acontecendo, e o volume de posicionamento hoje do mercado é tão grande que se ele arriscar fazer isso, se ele, por exemplo, anuncia que vai baixar o juro na marra, o mercado vai entrar num clima tão negativo que só a abertura de taxa já vai colocar muita gente de joelho. Porque como você tem um estoque grande de papéis, se a taxa abre rápido, todo mundo está no vermelho, está no prejuízo, ninguém mais consegue emprestar.
e a embicada que a economia dá, você tem uma parada brusca da economia. E aí você não tem inflação, nem consegue. Você, só para pontuar aqui uma última questão antes do nosso intervalo, você falou, e eu quero puxar esse aspecto mais político, podendo ser até mesmo ali esse caminho errado, uma vingança. Seria um verdadeiro tiro no pé também, né? A gente até vê que a popularidade dele nas últimas pesquisas tem mostrado que caiu bastante. O Brasil empobreceu, a gente vê isso, as pessoas estão reclamando até de falta de condições de comprar alimentos básicos do dia a dia. Estão cortando o recurso do Bolsa Família, estão cortando o recurso de pensionistas, estão cortando o recurso de gente que é base eleitoral do governo Lula. E ele chega numa fase, vamos dizer ali, se aproximando talvez de um período menor, né, por conta da idade dele, de possibilidade de ter outros mandatos, né, como a gente viu anteriormente. A saúde dele, a saúde ninguém dele, sabe. exato. Ele ficou internado, ninguém sabe como é que é o estado de saúde dele. Por isso que eu lhe pergunto, se vier, né, ali, como você coloca ali, uma questão de vingança, seria um verdadeiro tiro no pé, porque ele já está colhendo, na verdade, os resultados disso. Né? Inclusive, ele fez um discurso dizendo que ele passou 2 anos plantando e agora que ele vai colher. Mas se for para colher o que ele plantou, nós vamos ter um ano que vem pior. Um ano que vem bem pior, porque não foi plantado o que ele plantou, foi uma piora. Essa piora de contas foi plantada pelo governo dele. Governo do Lula. Entendeu? E houve uma piora de contas do governo Bolsonaro, sim, no ano da pandemia. E depois ele trabalhou 21 e 22 para compensar isso. A equipe do Paulo Guedes trabalhou para compensar isso. E entregou o país com uma relativa estabilidade fiscal, né, com contas em ordem, com dinheiro em caixa. O governo do Lula teve um voto de confiança do mercado por mais de um ano. Tá? Ele teve apoio de grandes nomes da Faria Lima. Sim. Que nomes que hoje que estão aí pulando do barco, com cara de quem se assustou, mas para mim esses nomes não têm direito nenhum de dizer que estão surpresos. Facuri, vamos para mais um intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strike, nosso último bloco. Otávio Facuri, diante deste cenário que nós estamos conversando, acho que muito brasileiro, a princípio, fica ali se perguntando se o Brasil está caminhando para um cenário parecido com o que a gente viu a Argentina há 10 anos, há 15 anos atrás. Eu queria entender um pouco da tua leitura, como que você enxerga e se de fato a gente para este caminho, se a gente tem uma distância, se a gente tem algum tipo de rede ou proteção que não deixe a gente, de fato, chegar a ter uma explosão da economia, como a gente viu acontecendo na Argentina anteriormente. Bom, é muito bom que você fez essa pergunta, porque vamos entender o que foi a situação da Argentina ao longo dos anos. Imagina um país que, na década de 90, ele não tinha moeda. Ele tinha uma moeda chamada peso, que era uma moeda que era atrelada ao dólar, 1 para 1. Então, efetivamente, quando você tem uma moeda atrelada ao dólar, é que nem você ter dólar na tua economia. E essa paridade foi mantida até que ficou insustentável, ficou impossível de mantê-la depois do final da década de 90. E no começo dos anos 2000, a paridade foi rompida e o peso se desvalorizou. Acontece que o mercado monetário na Argentina nunca teve nada no mercado de peso a não ser o depósito à vista, a não ser o dinheiro à vista. Então, a economia continuou trabalhando dolarizada. Você ia para a Argentina, as pessoas, como não tinha depósito em peso, não tinha empréstimo em peso, não tinha nada. Como era uma moeda que não tinha, que era fraca e não tinha âncora, ninguém transacionava. Então, peso tinha desvalorizações mensais, porque era emitido pesos todo mês, todo ano, toda semana, e aquilo aquela emissão monetária foi criando a inflação. No nosso caso, nós tivemos um período semelhante. No período da década de 80, quando o Brasil teve a sua moratória, também a nossa moeda naquela época, era cruzeiro, cruzado, nem lembro o nome, cruzado novo, também era uma moeda que a gente não tinha duration na economia, a gente não tinha crédito.
Os agregados monetários acima da base monetária, que é o M2 e o M3, eram quase inexistentes. Não existia empréstimo em cruzado novo, não existia depósito longo, nada. Nem depósito a prazo, nem empréstimo. O que você tinha era a moeda à vista. E a moeda à vista, quanto mais você imprime ela circula, mais inflação ela gera. Por isso que nós tivemos quase uma hiperinflação ali no final do governo do Sarney, no governo quando o Collor assumiu, nós estávamos numa quase hiperinflação. Né? Esse cenário nosso do final da década de 80 era semelhante ao cenário que a Argentina viveu por mais tempo, nos últimos 10 anos até chegar o Milei, né, que colocou ordem na casa. Hoje, o que o Brasil teve? Depois da ancoragem cambial e monetária que teve o real, né? O real foi uma moeda criada com ancoragem cambial e com ancoragem monetária. No momento em que a moeda se estabilizou, o sistema financeiro começou a trabalhar com ela a prazo. Começou a fazer empréstimo real. Uma moeda relativamente estável, você toma empréstimo nela, você faz poupança nela, você empresta a longo prazo, você consegue os agregados monetários acima da base monetária, que é os empréstimos e os depósitos, crescem. À medida que você tem o crescimento disso, quanto mais tempo você trabalha com uma moeda estável, maior ficam os seus agregados. Os empréstimos daquela moeda aumentam, os depósitos, que é o quadro atual brasileiro hoje. Então, nesse cenário, para você voltar a um cenário de risco, para você ficar numa situação de inflacionária parecida com a da Argentina, ou parecida com aquela do Brasil da década de 80, você precisa voltar para o que você tinha antes. Você precisa, basicamente, que o principal item do agregado monetário seja a moeda circulante, o M1. Quando hoje se você decompor o nosso agregado monetário, o volume de M2 e M3 é muito maior do que moeda circulante, M1. Então, você tendo uma situação de alta de juro, a contração monetária que isso causa é muito maior até do que o Banco Central ir lá e emitir um ou dois bi de moeda a mais. Você tem contração. Então, quanto mais dívida você tem no sistema, maior é a contração monetária de uma alta de juros. Então, tua pergunta é seria possível a gente ter uma inflação descontrolada? Seria possível se o Banco Central resolvesse abandonar completamente as suas atribuições e falar, não, agora eu vou monetizar, todo mundo que tiver com prejuízo, o governo precisa de financiamento, eu vou lá eu, Banco Central, vou lá e empresto, compro títulos. O banco tá, eu vou lá, ele começa a emitir moeda para salvar todo mundo. Aí você entra numa situação onde ele compra todos os ativos, compraria os ativos monetários todos, reduzindo os agregados e colocando no lugar disso base monetária. Aí você pode voltar a ter uma situação parecida. Você vai voltar ao Brasil da década de 80 ou vai ficar parecido com o que a Argentina era. Você pode ter um descontrole inflacionário. Porém, isso implicaria que ele estaria comprando o crédito de todo mundo. Agora, hoje, só a ideia de cogitar isso já é extremamente deflacionário para o mercado. Você imagina se todo mundo pensar, olha, os bancos centrais o Banco Central vai fazer isso. Imediatamente, todo mundo que tem depósito sai para vender o depósito, sai para vender os créditos. A taxa de juros sobe na frente e já estrangula a economia. Porque se eu te disser, tua moeda não vai valer nada, porque eles vão imprimir dinheiro para comprar toda a moeda, o que você vai fazer se a tua moeda não valer nada? Você vai vender teus depósitos, liquidar teus créditos, né? Ou seja, nessa liquidação a curva abre e vai sair comprando outras coisas. Então, só essa abertura já vai fazer com que todo o dinheiro que está em crédito evapore, né? Porque se os PUs caem, a pessoa já perdeu o dinheiro. Ao perder o dinheiro, o primeiro efeito é uma deflação, ninguém tem dinheiro. Aí fica todo mundo esperando um salvador da pátria que vai lá e na hora que o Banco Central for atuar, o mercado já depreciou em termos de valor. Então o efeito que ele queria criar, só o medo dele acontecer já fez o contrário. Já que eu comparei ali um pouco, né, e perguntei em relação a uma comparação com a Argentina, você falou até antes de Javier Milei, só para pontuar, a Argentina tem adotado aí políticas liberais, né, com o Milei sobre essa
liderança dele, enfrentando e conseguindo resultados significativos, até na redução especificamente com vários superávites ali e com a redução da inflação. O Brasil, nesse sentido, deveria, então, seguir, de repente, um caminho ali semelhante, com estratégias semelhantes a essa realidade fiscal? Sim, você tem que fazer estratégia igual. O problema nosso é que nós temos amarras constitucionais e amarras legais. Você não consegue cortar hoje no orçamento. Tem muita coisa no orçamento que é obrigatória por lei. A parte discricionária é muito menor hoje do que ela era anos atrás. O próprio Congresso é responsável por isso, porque foram criando leis e orçamentos obrigatórios e você impede, até um executivo de boa vontade hoje, teria problema de cortar. Então eu acho que esse momento, o momento do reencontro da nossa classe política com a realidade, vai acontecer na hora que secar o financiamento, que já está começando a acontecer, secar o financiamento para o governo. Vai ter que sentar governo e Congresso e falar assim, olha, nós vamos ter que mudar isso aqui, ou nós vamos ser obrigados, vamos ter que cortar na marra quando acabar o dinheiro. E vai ser ruim para todo mundo, porque político gosta de voto, né? Se ninguém quer ser o responsável perante o eleitor pela desgraça que pode vir a acontecer. Então eles vão ter que sentar, todo mundo pôr a mão na consciência e falar, ou nós vamos fazer alguma coisa aqui, ou nós vamos todos sofrer a consequência eleitoral de uma quebra de uma economia. Facuri, o tempo passa rápido quando o assunto flui, né? Já passou. Quero agradecer, já ficou o convite para voltar mais vezes, para debatermos mais aqui todo este cenário. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, estaremos sempre que necessário. Obrigada, grande Otávio Facuri, trazendo aí visões importantes para a gente, empresário, também investidor. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Strike volta na semana que vem. Tchau, tchau.